Olá, estamos de volta com o ExpertCast em mais uma conversa essencial sobre inovações na saúde. Tenho o prazer aqui de receber novamente o Leonardo Caiá Bittencourt, diretamente de Ohio, nos Estados Unidos, e o Eduardo Farina, que é neuroradiologista da DASA, para falarem sobre toda a parte de inteligência artificial na radiologia, incluindo os riscos das novas soluções para a especialidade, o futuro da profissão do radiologista e a evolução da IA generativa em imagens médicas. Eduardo e Léo, grande prazer receber vocês aqui novamente. Eu vou começar este nosso segundo episódio pelo Eduardo, já destacando os riscos da inteligência artificial na radiologia. Em primeiro lugar, para o radiologista, então, será que o radiologista vai ficar desempregado assim que os algoritmos estiverem ali beirando 100% de acurácia? Em segundo lugar, os riscos para os radiologistas, não para os radiologistas, para os pacientes com algoritmos que podem ser enviesados ou os falsos negativos e positivos. Então, Eduardo, eu queria te ouvir aqui a respeito desse tema. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui novamente, Gustavo. Eu acho que, respondendo a primeira pergunta, né, voltando no que eu falei no último episódio, eu acho que os radiologistas não vão ficar desempregados, pelo menos, como eu disse, não no curto ou médio prazo. Né, assim, o futuro, acho que só Deus sabe, né, o longo prazo, né, não sabemos, a tecnologia avança cada vez mais, mas hoje eu não vejo o radiologista ficando desempregado porque a maioria dos algoritmos que são bons clinicamente, né, não são os algoritmos generativos capazes de gerar laudo. Né? São os algoritmos, como o Léo falou, que a gente chama de Narrow AI, né, que é o muito bom em VTEP, muito bom em VAVC. Só que assim, quando um radiologista vai laudar um exame, ele não vê um tórax, mesmo que seja um protocolo TEP, uma dor torácica pode ser uma dissecção aórtica num protocolo TEP, e pedir um protocolo TEP é uma dissecção aórtica. E aí vamos deixar lá o algoritmo falando se é TEP ou não é TEP, e o paciente, uma dissecção aórtica é potencialmente muito mais grave do que um TEP. Assim. Então acho que o radiologista está tranquilo por enquanto. Talvez num cenário que a IA comece a... Hoje a gente já tem inteligência artificial, por exemplo, também não vou falar o nome de vendor aqui, né, mas não são nem brasileiros, mas que são capazes de gerar laudos relativamente bons para tomo de crânio sem contraste, ressonância de coluna e raio-x de tórax, né, assim, com os principais achados, né, e aí falando relativamente bom mesmo, assim. Até tomo de abdômen recente, agora uma startup americana, só que ainda não é... a gente não tem nem um framework de lei, assim, ou do próprio CBR, ou da ABR nos Estados Unidos, para quem que é o responsável por esse laudo gerado. Né? O radiologista ainda teria que assinar. Então, assim, num cenário talvez de médio para longo prazo, a gente já tem a inteligência artificial capaz, e todas essas inteligências artificiais geram laudo a partir de classificar mais de 100 achados. Então não é igual o ChatGPT lá, que se coloca uma imagem e ele gera um texto. Ele está gerando, tem pneumonia ou não, tem AVC ou não, no crânio, tem AVC ou não, tem microangiopatia ou não, tem redução do volume encefálico ou não, e para isso ele tem uma frase padrão para cada coisa. Né? Então, assim, imagina, são mais de 100 algoritmos, cada um gerando uma frase do laudo. Né? Isso não é muito viável, mas já existem empresas que apostam nesse modelo, só que se isso der certo, a longo prazo, a médio prazo, talvez o valor do laudo caia um pouco, o radiologista tem que assinar mais laudos, ver mais laudos por período. Né? Isso assim, é um cenário que eu não acredito que está perto. Mas só sendo transparente aqui com nossos ouvintes. E riscos ao paciente, eu acho que esses existem. Assim, um dos principais riscos que é descrito é o automation bias, né, que é viés de automação. Então, hoje, por exemplo, um algoritmo muito bom de ser usado, que eu acho que é um trabalho que ninguém gosta de fazer quando está laudando uma tomografia de tórax, é achar fratura de costela. Né? Acho que só quem é radiologista e já deu plantão noturno, 3 da manhã, vem lá, trauma torácica, tem que ficar procurando fratura de costela, que às vezes é muito sutil. Eu imagino, eu nunca lidei com um algoritmo desse na minha prática clínica, né? Mas eu imagino que se tivesse um algoritmo que ele está acertando bastante, a partir de um momento você, como radiologista, pode começar lá a só
Falar, não, tá, deve estar certo. Tá bom, vamos colocar aqui a fratura de costela, porque é mais fácil, né? Só que esse é um automation bias que não, o risco do paciente não é muito alto, né? Assim, o paciente está com fratura de costela, repouso, gelo, né? Se não for com pneumotórax associado. Só que o problema é quando a gente cai nisso, talvez para, às vezes, lesões mamárias, como eu falei recentemente. Um algoritmo, e muitas vezes esses algoritmos de lesão mamária têm falso positivo, né, na média. Porque, faz uma biópsia, veio negativo, tudo bem, vida que segue. Só que a biópsia já é um procedimento que tem risco. Diferente de uma fratura de costela que talvez não fosse fazer um gelo, um repouso, fazer uma biópsia, você pode fazer um pneumotórax uma biópsia. E aí, eu acho que esse é o principal risco para os pacientes. Os falsos positivos no com o viés de automação. Porque quando a gente pensa em falso negativo, né, eu acredito, né, que também tem o risco do viés de automação. Eu acredito piamente que o algoritmo sempre acerta as fraturas de costela ou as lesões da mama, e eu começo a laudar de uma forma, ler o exame de uma forma mais desleixada, né? Mas pensando agora que o radiologista ainda é uma pessoa que está se dedicando ali, quer dar o melhor para o paciente, né? E muitas vezes a gente confunde, inclusive nós médicos, que dar o melhor é fazer mais diagnóstico. Às vezes não é. Mas aí o falso negativo seria um achado que provavelmente o radiologista ia conseguir ver, porque o algoritmo não falou, mas ele está laudando ali, concentrado, ele vai encontrar o achado. Então eu não acho que falsos negativos impactam tanto, sabe? Mas eu acho que os falsos positivos podem, com esse viés de automação e com a medicina hoje ser muito em dar mais diagnóstico, hoje em dia a gente pensa muito nisso, né? Inclusive paciente, a gente vê a mídia falando muito sobre diagnosticar muito precoce, mas nem sempre isso é bom. Então esse é um risco grande. E o outro é o que a gente vem falando dos vieses, né? Como o Léo falou, muitos algoritmos não são produzidos por empresas brasileiras. Então foram treinados com... A gente tem grandes empresas de algoritmos em Israel, tem grandes empresas de algoritmos na Coreia do Sul. Quem disse que o algoritmo funciona bem na população brasileira, né? Agora falando do Brasil. Se não tiver um estudo de validação importante de quem está contratando, comprando esse algoritmo, pode ser que ele não funcione bem. E até isso tem que ser de uma forma constante, né? Existem várias formas de fazer isso. Você sabe que o algoritmo na média fala que 2% da população tem lesão de mama. Se você está monitorando, você nem sabe quem que ele está falando. Mas se o algoritmo começa a dar 10%, provavelmente ele está errando. Assim. Então você tem que estar sempre monitorando isso. Isso é um trabalho que a gente faz na DASA também, de monitorar os algoritmos em produção, porque às vezes é uma máquina nova que você compra, aumentando, você está crescendo, aumentando seu parque, que o algoritmo não vai funcionar bem naquela máquina. Não é nenhuma mudança da população, é uma mudança da máquina. Ou você contrata uma equipe de técnicos nova e muda os parâmetros da ressonância. Isso pode impactar também a performance do algoritmo. Eu acho que esses são potenciais riscos, né? E eu acho que eu respondi bem. Bom, não sei se bem. Respondeu muito bem e adicionou vários pontos ao que o Léo tinha trazido na primeira metade, porque a gente tinha falado da qualidade dos dados e você trouxe aqui, Eduardo, diversos outros pontos muito relevantes, né? Fechando por esse, poxa, se o exame é mal feito, não adianta, o algoritmo não vai fazer milagre. Pelo contrário, até ele pode trazer alguns vieses. Então, acho que é muito importante a gente lembrar desses riscos. A gente fala muito, os riscos para o radiologista, pode lembrar dos riscos da inteligência artificial para o maior interessado em tudo isso, que é o paciente. Eu vou voltar agora para o Léo e vou fazer a pergunta difícil que me fizeram há algum tempo, né? Que era, olha, tá bom, então vamos imaginar que a inteligência artificial supere o radiologista para dar os laudos. E aí, o que o radiologista vai fazer de fato? Né? Qual que é o futuro? Ele vai ser mais clínico, mais integrador, mais tecnológico? Como é que você enxerga o papel de um radiologista em um mundo em que a inteligência artificial dê um laudo sozinha, como se fosse um exame de sangue aqui? Então eu fiz um hemograma, vou lá, coloquei na máquina, ele conta o número de hemácias, leucócitos, etc., dá a morfologia. Vamos supor que a mesma coisa aconteça com uma tomografia de tórax, uma ressonância de joelho. Como é que fica o radiologista, Léo? Primeiro eu vou dar uma resposta filosófica e que muita gente fora da radiologia não gosta de ouvir, mas eu acho que é uma reflexão importante. Quando você imagina a radiologia dentre as especialidades médicas, principalmente para quem mexe com informática médica, a radiologia representa talvez o ápice da complexidade de dados em saúde, porque você vai ter que integrar os dados clínicos, operacionais
e os dados de pixel, de imagem, e vai ter que extrair uma ontologia e um significado dali que vai ter que ser traduzido em uma classificação ou mais classificações e condutas. Então, existem diversos exercícios que são feitos, tendo como substrato os dados digitais da radiologia, mas também os dados analógicos ou conhecimento que o radiologista traz ou questões de cirurgias prévias do paciente e outras coisas mais. O motivo que eu estou falando isso é porque até então todas as tentativas de se fazer algoritmos de tomada de decisão, eles passaram ao largo da radiologia, porque os dados da radiologia eram tão complexos para integrar em algoritmos de tomada de decisão que ficou sempre entendido que os dados radiológicos eram domínio do radiologista porque ninguém mais conseguia abordar eles de uma forma sistêmica. Então, sei lá, um plano de saúde não consegue tratar os seus dados através de uma ótica radiológico-cêntrica. Ele tem que usar os dados de texto, as tabelas, né? Eu estou falando isso como base para explicar o seguinte. O momento em que a inteligência artificial resolver completamente a radiologia de ponta a ponta para entrega de valor em saúde, significa que toda a saúde também já vai estar sendo resolvida de ponta a ponta. Então, no momento que a gente vai estar questionando qual vai ser o papel do radiologista, com todo respeito, qual vai ser o papel do cardiologista, do oncologista, das especialidades não cirúrgicas, porque até que o robô aprenda a operar também, aí vão ser as especialidades cirúrgicas, mas enquanto você falar em cognição e tomada de decisão, a radiologia não vai acabar sozinha. Vai acabar, se tiver acabar, vão acabar todas as especialidades médicas, porque algumas especialidades médicas que vão se ater a seguir guidelines que são determinados centralmente, né? Para que você vai precisar de um indivíduo com a sua expertise? Mas eu entendo melhor do meu paciente. Eu concordo. Eu também entendo melhor da minha tomografia. Mas algum sistema de saúde vai virar e vai falar, eu não preciso desse grau de expertise, eu tenho isso tudo resolvido de ponta a ponta. Então, o que eu enxergo é que, dada a complexidade da radiologia, qualquer um que fique olhando em volta na saúde e está rindo, radiologia, porque essas figurinhas a gente vai saber, eu lamento, mas tudo que for baseado em texto vai ser resolvido antes das coisas que são baseadas em imagem, né? Então, acho que a gente vai precisar achar um papel para o profissional de saúde. E aí eu lamento ainda mais se o executivo que está assistindo isso está rindo, porque se você automatizar um médico, com todo respeito, você já vai ter automatizado um CFO, você já vai ter automatizado um CEO, e para que uma empresa vai precisar gastar dinheiro em algo que vai ser automatizado? Então, acho que é muito mais uma pergunta entre automatização da sociedade, qual é o tipo de sociedade que a gente vai ter que ser quando tudo for resolvido e automatizado. Eu não acho que a radiologia vai chegar lá primeiro, acho que vai chegar lá todo mundo junto, e se chegar junto, a radiologia do meio para o fim, tá? Então, essa é parte da minha resposta. Agora, a parte mais pragmática do pé no chão. Eu acho que é muito importante a gente se investir daquela lógica de se eu não estou sentado na mesa, é porque eu estou no menu, né? Então, se você não for agente ativo da revolução do seu campo, do seu domínio, significa que a revolução vai vir de fora para dentro e você vai ser simplesmente um passivo, um sujeito dessa revolução. Então, nós como radiologistas, e aí vocês dois e outros mais, tantos que a gente conhece, sempre que ouvir o galo cantar, a gente está se educando, a gente está procurando entender qual é o uso racional, a gente está procurando entender como é que são os modelos de negócio, a gente está procurando entender o que é hype e o que não é. E o meu papel de Vice Chair de inovação, dentro de um departamento acadêmico, passa também por tentar ajudar a projetar qual o papel do radiologista do futuro, porque a gente está educando radiologistas aqui entre os nossos residentes e os nossos colegas. A minha primeira atuação, assim que a gente estabeleceu esse programa de colaboração de dados, né, foi abrir essas colaborações de dados para outros profissionais que não estavam inicialmente expostos a essas oportunidades. Então, tem gente no meu departamento que não tinha vivência em informática, não tinha vivência em AI, não tinha vivência em inovação e, de repente, passou a participar de calls com as startups. De repente, virou o pesquisador ou a pesquisadora principal de alguns desses estudos de validação.
e começou a familiarizar com termos comuns do meio, como ground truth, ou como anotação, ou como entendeu? A acurácia do modelo, overfitting e tudo mais. E eles viraram agentes multiplicadores da mentalidade que a gente quer implantar. A segunda etapa foi uma etapa muito estratégica que nós, no departamento, a gente teve a oportunidade de implantar uma dessas plataformas líderes de AI, que tem vários modelos diferentes à disposição e que essa plataforma ela é tão ampla que praticamente todos os radiologistas do departamento de qualquer subespecialidade radiológica utilizam um ou mais dos modelos dessa plataforma. Então, quando a gente ligou essa plataforma, da noite para o dia, todos os radiologistas, 100 e tantos radiologistas que tem no departamento, mais 40 residentes, 20 fellows e tudo mais, viraram usuários de inteligência artificial e passaram a fazer parte da conversa. E passaram a ter uma familiaridade com o que é esse tal de inteligência artificial que está chegando. Então, qualquer novidade que a gente precise propor, que a gente precise implantar, já tem um baseline, já tem um ponto de partida e já tem uma massa crítica que está operando. Tanto que, e ligando com o viés de automação que o Eduardo falou numa pergunta anterior, né, esse risco de o que acontece quando você se acostuma demais a só apertar o botão para confirmar, você acaba não checando mais. Teve um episódio muito interessante que aconteceu recentemente, que num final de semana, que teve um feriado aqui nos Estados Unidos, um final de semana prolongado, a gente ficou sem essa plataforma de AI funcionando por umas 2 ou 3 horas. E eu notei, porque eu estava de plantão, eu notei, porque eu fico em cima disso, né? Aí eu comuniquei com o time de informática de TI daqui e falei com eles, não, vamos verificar o que está acontecendo. Em 2, 3 horas voltou. E aí eu comuniquei com os residentes que estavam de plantão falaram, não, realmente estava sem funcionar, por esse período a gente percebeu que estava estranho, ou seja, os residentes perceberam que a AI não estava funcionando em 2 horas. E mais interessante ainda, no dia seguinte, a gente recebe, quando alguém não comenta um resultado que a AI chamou a atenção no laudo, eles fazem um trabalho de recaptura desse laudo e eles analisam o laudo e falam, olha, você não quer tentar dar uma olhada de novo no seu exame só para avaliar se você concorda ou não com a AI, porque não está registrado aqui que você checou a AI. E teve um spike no número de informes que a gente obteve de resultados perdidos por falha de olhar AI. E aí os médicos que receberam esse comunicado, eles falaram, não, eram médicos assim, da comunidade, não eram médicos ligados ao mundo acadêmico, eram médicos que baixam pilha, sabe? Que nunca teriam o menor acesso a AI se não fosse dentro desse departamento. E eles falaram assim, não, a gente estava discutindo no nosso grupo interno que não estava funcionando a AI naquele período. Então, para mim, isso foi a maior prova do quão transformador que é quando você consegue implementar AI de forma efetiva na prática clínica, que a ausência passa a ser sentida da mesma forma que quando cai um sistema. Léo, vários pontos que você trouxe aqui, eu fiquei pensando enquanto você falava, com aquela ótica lá de trás, né, do radiologista, o medo de ser substituído. E aí você falando aqui que, puxa, talvez, e aí a gente temos, até hoje mesmo eu estava lendo no jornal sobre o Cloud Note, que foi inclusive citado aqui num dos nossos últimos episódios como a principal, a inovação preferida, né? Se não me engano foi citado no episódio em que falamos sobre tecnologia e tendências globais a partir dos últimos congressos ali do RIMS, do congresso também coreano de tecnologia. Então, eu fico imaginando a transformação para a medicina como um todo, e talvez isso que você está dizendo agora, né? Há alguns anos, na época lá do Geoffrey Hinton, o radiologista estava ali, ele era o coiote. Será que ele é o coiote agora ou, por exemplo, uma especialidade clínica com algoritmos já muito bem treinados e repetidos e que precisam seguir um sistema de saúde verticalizado e que tem aquele algoritmo muito bem definido? Será que esse especialista aí seria o coiote de hoje? Difícil prever, né? Estava pensando enquanto você falava, uma comparação aviões, taxistas, caminhoneiros aqui. Se a gente fosse pegar, sei lá, há 15 anos e falasse, olha, a inteligência artificial vai substituir um dos três, taxista, caminhoneiro, piloto do avião.
Não sei vocês dois, até depois queria ouvir, mas eu diria, talvez, olha, piloto de avião que vai primeiro. A gente já tem um monte de tecnologia, fly-by-wire, tem o piloto automático, o avião já decola sozinho, pousa sozinho e tal. E hoje me parece mais, não digo que seja fácil, mais provável que um taxista ou um caminhoneiro sejam substituídos primeiro por um veículo autônomo, um caminhão autônomo, do que a gente fazer um voo daqui de São Paulo para Ohio sem um piloto na cabine. Mas talvez um caminhão transportando uma carga ou fazendo uma entrega de uma grande empresa consiga, daqui a não tanto tempo, ser completamente autônomo. Né? Então, achei os pontos ótimos. Eu vou devolver agora para o Eduardo. A gente está chegando já na fase final aqui do nosso episódio, para o Eduardo nos falar de novo do jovem radiologista, porque há alguns anos, quando eu fiz residência, eu precisava saber muito bem anatomia, precisava saber os métodos de imagem, precisava saber correlação anátomo-clínico-radiológica. E hoje, que tipo de formação e treinamento é necessário para que um radiologista domine a interface com a inteligência artificial? Não estou falando que ele vá aprender a programar, mas que ele domine a interface. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, que eu vou responder ela voltando no que o Léo falou e no que você falou também, de uma forma provocativa, né? Como o Léo falou, eu acho que quando o radiologista, se a radiologia acabar assim, né, for, a tecnologia for capaz de fazer o trabalho do radiologista, eu acredito que vai ser um momento que também vai estar fazendo o trabalho de muita gente, muita coisa. E aí a gente já entra num problema até social, assim, sei lá, como que as pessoas vão trabalhar, né? Hoje em dia, inclusive, tem um app também chamado Cluely, que levantou agora mais de 15 milhões de dólares com o iCombinator, que você deixa no seu computador, ele fala que é uma forma de você roubar em todas as coisas. Ele escuta tudo que você está falando no computador, e ele responde para você, tipo assim, enquanto a gente está conversando aqui, ele ia sugerir minha resposta, ele lê sua tela, vê o gráfico da sua tela. Você pode. E não é igual aqueles que entram no Google Meet e fica tomando nota que você vê que entrou. Ele está rodando no seu computador, só que ele vê o gráfico, o BI que estão apresentando e ainda opina para você lá, te fala o que você falar. E aí eu entro num problema que também há pouco tempo saiu um estudo do MIT que já estão observando que a capacidade cognitiva na média do ser humano de escrever está reduzindo. Porque, cara, hoje eu vou falar por mim mesmo, assim. Antes eu talvez ficasse um tempo tentando redigir e-mail em inglês, assim. Hoje eu redijo de uma maneira talvez mais desleixada e só coloco no ChatGPT, reescreva para mim de uma forma. Às vezes eu ainda coloco que seja um inglês, mas que eu sou brasileiro, não use palavras que um brasileiro não usaria. Então, assim, você acaba tendo menos esforço mental, eu acho. E isso é o que eu acho o residente de radiologia, voltando agora, o que ele mais tem que saber mesmo é exame e anatomia. Ele não pode ser um radiologista ruim. Isso é você não pode ter medo de exame, abrir o exame e ficar com medo do exame. Assim, ele tem que saber o que está acontecendo. Eu acho que isso é o principal. E também, né, eu acho que lá na residência da escola, da Unifesp, foi a primeira residência, pelo menos aqui eu saiba, no Brasil, a ter a disciplina de inteligência artificial e gestão, que eu acho que é muito importante na formação também. Agora voltando para o lado pragmático da resposta, que lá os estágios rodam a cada 4 ou 5 semanas, né, um mês, e o residente a gente teve sempre grandes professores lá, né, assim, principalmente nessa disciplina, o Felipe Kitamura e o professor Nitamar Abdala, que um excelente gestor aí, que foi mentor do Felipe, o Felipe que foi um expoente da inovação também, da inteligência artificial. E o residente ele apresenta artigos sobre gestão, técnicas de gestão, apresenta sobre inteligência artificial também e sobre o workflow da radiologia, porque assim, isso é outra coisa que eu acho que o radiologista precisa saber. Às vezes você está laudando, cai o Pax e você não sabe nem o que é o Pax. Sim, não você, não a gente aqui. Mas muitos radiologistas não sabem o que é um Pax. E aí não sabe o que é um Pax instável, não consegue compreender. E lá a gente tenta ensinar isso para todos os residentes. Então assim, nem todo mundo, eu sei programar, eu sei entrar, conectar num Pax com o meu código Python, extrair 1 milhão de exames de uma vez. Isso, claro, se o Pax admin deixar, né? Porque você pode derrubar um Pax assim. Mas eu não acho que todo mundo precisa fazer isso.
só quem tem muito gosto de trabalhar com o lado técnico, que é o que eu gosto, assim, é onde eu sou muito feliz fazendo isso também. Mas você ter noção, ter conhecimento de como as coisas são, o que é cada coisa, até para você, quando for conversar com uma equipe de desenvolvedor, com uma equipe de TI, você tem que saber dar opinião, você tem que saber falar se o que eles estão fazendo está pelo menos na direção certa, ou ter ideia de quem pode resolver. Então, assim, eu acredito que muitas vezes você pensando que você vai liderar, né, como o Léo lidera lá o Rad Clay lá, eu acho que eu já conversei com o Léo, ele não é dessa equipe que é muito técnica, que gosta de programar, mas ele sabe, quando eles querem criar um algoritmo, extrair um exame, ele sabe quem ele tem que chamar em todas as pontas, né, para fazer o fluxo andar. Isso é o mais importante, né, de quem vai liderar esse caminho. E para quem só quer laudar e ser um radiologista, você tem que entender isso, pelo menos o básico de estatística, né? O que é um falso positivo, falso negativo, o que é uma métrica, né? O que é acurácia, por que a acurácia é ruim, né? Por que essa métrica é ruim? Por que eu tenho que pensar em valor preditivo positivo como radiologista? Porque o que você está vendo mesmo são a quantidade, dentre todos os positivos falados pelo algoritmo, quais realmente serão positivos. Então, se é uma doença com prevalência muito baixa, eu tenho uma sensibilidade até razoável, a maioria das vezes eu vou ver falso positivo mesmo, né? Pode ser uma sensibilidade de 98%, uma sensibilidade de 98%. Se minha prevalência da doença é baixa na população, a maioria dos resultados vão vir errado, vão vir falso positivo. E eu tenho que saber isso como radiologista para esperar, né? Assim, se eu não tenho esse conhecimento básico de estatística, né, de bioestatística, assim, e não sei como interagir, e aí eu digo até conhecimento tecnológico. Vai vir uma sequência nova no meu Pax para eu abrir e comparar ela junto com a sequência original, né? Ou será que vai vir só um resultadozinho? Você saber como interagir hoje é o mais importante. Você não precisa, assim, o que ele precisa aprender? Aprender o básico, né? O que é radiologia, bioestatística e conhecimento da funcionalidade do que a gente usa, do RIS, da ferramenta de laudo por voz. Até a ferramenta de laudo por voz, hoje essas que geram o texto automático, você tem que saber onde ela pode errar. Muitos radiologistas sabem, voltando para o ditado mais antigo, que já existe há mais tempo, você sabia qual palavra que ele errava, né? Hoje em dia, quando você usa algum desses modelos, mesmo você digitando a palavra um pouco errada, ele pode escrever um texto certo, mas tem que saber onde ele vai errar. Isso tudo eu acho que é o mais importante para o radiologista geral, assim, que eu digo geral não que não tem especialidade, mas que não quer liderar ou estar nessa frente do movimento, né? Para quem quer estar, eu acho que você precisa saber mais um pouco do tech stack, né? Assim, quais são as tecnologias usadas, né? Num Pax, o que é uma VM, o que é cloud, você tem que saber isso. E aí tem quem quer ser mais técnico, que é se envolver realmente na criação, né? Porque até quem não quer trabalhar tecnicamente, mas quer vivenciar a criação de um algoritmo, tem que saber usar um anotador, né, uma ferramenta de anotação, que é uma outra atividade diferente de laudar, né, apesar de ser conhecimento radiológico, é diferente de laudar. Então, assim, eu acho que isso a gente tem tentado ensinar lá na escola, pelo menos na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, uma visão geral do que o radiologista precisa, do que é inteligência artificial. Existem artigos, né, na Radiographics, a Deep Learning in Radiology, a Primer for Radiology, alguma coisa assim, que é muito bom, assim, ele dá todos os conceitos gerais, é até bem profundo. Você vai saber bem o que é Machine Learning, inteligência artificial, Deep Learning, quais são os tipos diferentes, né, porque quando a gente fala isso é muito amplo. Você tem algoritmo que pinta, né, um órgão ou uma lesão, tem algoritmo que só fala tem lesão ou não. Então existem diferentes tipos de algoritmo, que eu acho que isso daí, cada vez mais o radiologista vai precisar saber um pouco também. Porque, vamos contratar um algoritmo de classificação, é diferente de segmentação, e assim por diante você vai saber qual métrica você precisa olhar para cada um desses, né? Idade óssea, uma regressão, tudo isso a gente vai ter que, os radiologistas, né, na minha visão, vão precisar ter esse conhecimento para lidar bem com a ferramenta no futuro. E eu acho que a gente na escola e em outros lugares já vem fazendo essa educação, a gente vê a iniciativa da própria JPR, né, a Sociedade Paulista de Radiologia, a SPR, do CBR, o CBR inclusive agora com iniciativa para graduação, nem só para radiologista, mas para graduação. Então, assim, a gente vê que é um tema quente, que realmente não é só o radiologista, todo médico vai precisar, sabe, hoje em dia, inclusive ferramenta de
por voz, né? Igual a gente tem essas novas que resumem que você edita os positivos e criam um laudo para você. Já existem ferramentas brasileiras, inclusive, que escutam uma consulta e transformam num prontuário estruturado. ID, queixa principal, história patológica pregressa, aquelas coisas que tem tempo que eu não escrevo um prontuário, não lembro todos os campos, mas são esses. Poxa, excelente, Eduardo. Alguns pontos aqui que eu queria reforçar. Primeiro, belíssimo trabalho de vocês lá na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Radiologia, com a criação dessa área focada em inovação na saúde, especialmente inteligência artificial, da qual tem inúmeros egressos extremamente competentes, como dois que você citou aqui, né? Você mesmo e o Felipe Kitamura, além de vários outros que já passaram, vão passar aqui também no ExpertCast. Depois a gente vai pegar a referência desse artigo que você citou, Eduardo, e vamos deixar aqui na sinopse também do nosso episódio, para que colegas radiologistas e não radiologistas possam se envolver mais no estudo do tema. E aí, para a gente fechar, eu vou devolver aqui a palavra para o Léo, para ele nos falar sobre IA generativa na radiologia. Eduardo citou o ChatGPT aqui na primeira metade do episódio. Eu queria saber sobre ChatGPT e além. O que já existe e o que vem de IA generativa na radiologia? Bom, talvez o Eduardo tenha dado aula sobre isso. Eu acho que vale a pena ouvir dele também. Eu posso te passar da minha visão estratégica de como que a gente está enxergando a chegada disso, dos grandes modelos, né, dos foundation models em radiologia. A premissa é que, da mesma forma que os Large Language Models foram uma revolução para informação baseada em texto, porque você criou basicamente um dicionário de tudo, né? um aluno aplicado que sabe um pouco de tudo, mas não necessariamente muito sobre nada, né? Você está tentando, as empresas estão tentando reproduzir o mesmo exercício com informação baseada em imagem radiológica. Tem pelo menos 2 ou 3 que já são comerciais, que já têm modelos de diversos tamanhos. Eu não tenho exatos números dos tamanhos dos modelos deles, se o Eduardo quiser contribuir. Tem outras 2 que estão bem avançadas em buscar dados para criar os seus modelos. E o plano é o seguinte: uma vez que você tenha um modelo ou mais de um bem estabelecido na radiologia, não quer dizer que você vai perguntar para o modelo e ele vai te responder, mas que os requisitos de hoje para você construir novas aplicações em radiologia, para investigar novos usos, que hoje você precisa de milhares de casos, anotações, estudos dedicados, $1 milhão para criar outro 1 milhão para validar cada uso narrow, você vai exponencializar a criação de usos individuais que vão ser chamados, o termo que se usa é fine tuning, que vão ser refinamentos do modelo mãe ou pai, do modelo grande. Então, vamos supor, se eu quiser criar um modelo para ver embolia pulmonar na minha instituição, eu não preciso mais comprar um modelo de fora ou esperar que alguém desenvolva um modelo proprietário que não vai ser válido. Eu posso juntar 50, 60 casos da minha instituição, sei lá, eu estou chutando o número, tá? Mas uma ordem de magnitude muito menor, que é da minha própria população, e treinar, fazer o fine tuning em cima desse modelo e explicar, olha esses casos aqui, eu quero trabalhar esse modelo. E você gera modelos downstream com uma velocidade, uma exponencialidade muito maior. E aí ainda, na questão da formação do radiologista que o Eduardo está falando, isso a gente está vendo também no mercado de computer science. Você está aparecendo cada vez mais ferramentas que não exigem mais habilidade de coding, o tal do vibe coding, que a pessoa diz mais ou menos o que quer e vai corrigindo, vai debugando, né? Então, muitas dessas novas aplicações para a radiologia, a gente espera, e a gente, quando fala com os vendors e com as empresas, a gente pede que venha com isso, elas não vão ficar mais presas num Olimpo que só cientistas de dados vão saber usar, elas vão vir provavelmente com um front-end, com uma plataforma gráfica ou não gráfica, que o usuário comum, como nós, possa interagir com ela e alimentar com seus dados e poder medir as suas respostas. Né? Então, não só vai facilitar e vai exponencializar a geração de novos modelos, mas também vai democratizar o acesso de quem pode criar modelos. Um outro ponto, que também não é tão técnico, mas que é muito interessante,
é qual o modelo de negócios e como que fica o mercado de posse de uma ferramenta como essa. Será que eu, como um sistema hospitalar em Ohio, eu vou querer agora ficar pagando $1 por inferência de um modelo de fora? Eu, às vezes, vou preferir, eu não sei se isso vai existir, mas do mesmo jeito que você pode pagar uma licença Enterprise para um ChatGPT, eu acho que eu vou preferir pagar uma licença Enterprise para um modelo desse. Eu contrato algumas pessoas que vão ser mais barato do que eu ficar comprando modelos individuais. Eu vou fazer uma usina de geração interna de modelo que funciona para a minha população, no meu hospital, com a minha prática, com a minha preferência de workflow. Então, o que eu acho que esses modelos generativos dando certo na radiologia, a gente tem bastante fé que vão dar, eles vão criar uma segunda revolução que a gente ainda nem está pronto, recuperado da primeira, né? Mas que, no final das contas, vai democratizar absurdamente o uso e a aplicação de AI entre as instituições. E um último ponto é, algumas dessas empresas estão captando dados e estão oferecendo royalties no futuro do uso desses modelos. Eu enxergo isso e eu apoio totalmente essa ideia, porque é como se você é uma locadora de vídeo que está sendo oferecido ações da Netflix, entendeu? Cara, eu vou comprar, isso é seguro para o futuro, né? Isso é você fazer parte novamente do que vai ser a radiologia de amanhã. Então, as instituições de saúde hoje que são defrontadas com essa possibilidade de participar do desenvolvimento de novos algoritmos, eu vou treinar quem vai me aposentar, ou você ou outro vai treinar quem vai te aposentar. A sua pergunta é se você quer ter uma parcela nisso ou não, né? Então, eu acho que tem diversas questões para empacotar, mas eu sou muito otimista com relação ao futuro de Large Language Models em radiologia. Excelente, Léo. Acho que os três aqui são e vocês dois aí trabalhando ativamente, arduamente com a inteligência artificial na radiologia e trazendo sempre novidades muito boas em relação ao tema e uma visão muito positiva aqui, não só para o radiologista, como para a saúde como um todo e para o paciente, do emprego dessas soluções e das inovações que já estão mudando completamente o setor e a assistência ao paciente. Então, queria agradecer muito aos dois, mas antes da gente acabar, nós temos aqui o tradicional papo rápido, que são perguntas diretas com respostas rápidas sobre 4 temas que não têm ligação direta com a inovação na saúde. Então, vou começar por você, Léo, com uma dica cultural. Vale uma viagem, um livro, uma série, um filme, documentário, o que você quiser. Uma série que eu assisti recentemente, está nessas plataformas de streaming, muito interessante, em inglês é The Rehearsal, eu não sei como é o nome que saiu no Brasil, imagino que deve ser alguma coisa parecida com um ensaio. Eu não quero dar muito spoiler, mas a ideia é o que você faria se você pudesse ensaiar ostensivamente e excessivamente todos os detalhes para coisas importantes da sua vida. E a série ela vai entrando num parafuso, num rabbit hole assim, incrível, que fala de questões existenciais. Ela é muito bem conduzida pelo autor. Eu falei para o meu filho de 15 anos assistir uma tarde, eu cheguei em casa de noite, ele já tinha terminado de assistir, que ele não conseguiu parar. Foi uma série que eu achei muito legal para refletir. Muito legal. Sabe onde está passando? Até para a gente deixar aqui, não sei se a plataforma é a mesma nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui é na HBO, no HBO Max, né? No Max. Beleza. Então, fica a dica aqui e eu deixo agora a pergunta para o Eduardo. Bom, eu acho que eu não sou um leitor assíduo, mas recentemente eu tive uma indicação de um livro por uma inspiração para mim agora na neuroradiologia, que é e na gestão, o Tibana, né? Que chama um livro chamado O Essencialismo, ou Essencialismo, algo assim. E é um livro que não é tão cultural, mas eu acho que todo mundo merece ler esse livro, porque... Era meu segundo item na linha, era meu segundo item para falar de tão influente que é esse livro. Fica a recomendação. É um livro que... E uma vez, inclusive, conversando com o Vedolin na DASA, ele fez um diagrama para mim, eu não sabia que ele tirou desse livro, que era um círculo, que era o círculo, e vários vetores em várias direções. E são várias coisas. Eu faço muitas coisas na minha vida. Acho que todos nós acabamos nos acumulando por várias funções. E um outro círculo com um vetor numa única direção. E o livro fala um pouco sobre isso, você só consegue ser bom o suficiente, né, ou ter sucesso em alguma coisa quando você tem direcionamento, quando você faz o que é essencial. E ele fala uma coisa muito interessante. Você nunca deve falar, eu tenho que fazer isso. Você tem que falar, eu quero que fazer isso.
Porque você não tem que fazer nada, na verdade. Você tem que fazer o que você quer. E isso foi uma coisa que eu li, eu comecei tem 2 semanas o livro. E sei lá, acho que mudou minha visão sobre muitas coisas. Eu também já li o livro, eu acho ótimo, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente. Estou falando aqui por mim, acho que o ser humano de forma geral, né? Que é o dizer não e reduzir em vez de aumentar, né? Então, acho que esse livro traz alguns temas muito interessantes, né? Em relação a isso. E foi até interessante você ter falado, Eduardo, que eu li uma frase hoje sobre uma frase japonesa sobre a arte da eliminação, mas a eliminação bem pensada, né? Então aí tem um provérbio japonês dizendo que um ditado japonês dizendo que o seu jardim não está completo até que não tiver nada ali que você possa eliminar. Então é exatamente o oposto, né? Elimina todo o supérfluo do seu jardim, eliminou tudo que era supérfluo, então o seu jardim está completo. Acho que está na linha aqui do essencialismo também. Eu vou voltar agora para o Léo e vou fazer uma pergunta sobre o que você faz para cuidar da própria saúde. Esse é um assunto que eu fico devendo muito, sabe, Gustavo? Eu tenho equipamento de ginástica em casa, esteira, peso, essas coisas. Eu tento fazer 1, 2 vezes por semana, mas não de uma forma muito regrada. E eu não tenho muito essa questão do fitness comigo. Isso é uma coisa que eu ainda devo, viu? Mas a saúde mental, eu gosto muito de jogar videogame, tocar instrumento, eu toco bateria e leitura, né? Ótimo, acho que lembrar sempre, né, da saúde física e da saúde mental. Então aqui algumas dicas boas e vou passar para o Eduardo para saber dele o que ele faz para cuidar da saúde, seja ela física ou mental. Eu tento englobar as duas numa coisa só pra mim, que eu sempre fui muito ativo na minha vida e até o ano passado eu estava sedentário. E ano passado eu decidi que eu queria começar a triatlon e comecei a treinar e gosto muito, sim, gosto de correr, pedalo em casa, no rolo, né? Comprei um rolo de triatlon, mas é um esporte que é uma conversa sua com você mesmo, você supera. Ficar 2 horas numa bicicleta é tediante, mas é um momento de você conversar com você mesmo e botar a cabeça no lugar e ver que você consegue superar coisas chatas, né? Eu acho que o mundo é moderno, a gente tem muita coisa rápida e você passar por momentos de tédio é muito importante também. Eu acho que é a forma que eu cuido da minha saúde, da minha ansiedade. Todo mundo é um pouco ansioso. Muito bom, eu também concordo com você aqui plenamente, né? Infelizmente a ansiedade virou um grande mal do mundo moderno, difícil achar alguém que não seja ansioso. E eu também sou corredor de rua, como os ouvintes sabem aqui, e a maratona para mim, assim como as outras corridas, acaba sendo uma forma também de cuidar da saúde física e mental, porque como você disse, Eduardo, é uma meditação ativa ali, especialmente quando você está fazendo corridas longas. Deixa eu voltar agora aqui para o Léo para perguntar quem que você entrevistaria num podcast, né? Então, alguma pessoa que você admire, pode ser da saúde ou não, pode estar vivo ou não mais, alguém que você gostaria de entrevistar num podcast. Fora da saúde, seria eu vi um podcast dele de 3 horas, eu fiquei encantado, o Marc Andreessen, que é um investidor famoso de tecnologia, é um nome assim muito influente. Ele citou cultura de A a Z, estudando a sociedade atual, evolução das maneiras de pensar, desafios futuros, visão política. Eu achei que ele tinha um pacote tão completo de pensamento, eu fiquei muito admirado a forma dele pensar. No mundo da saúde, eu acho que eu prefiro botar para o lado assim, a pessoa que eu admiro e que eu gostaria de documentar uma conversa de tão importante que foram as conversas para mim, é o Dr. Romeu Domingues, que talvez a pessoa mais influente de toda a minha carreira, um mentor presente do primeiro segundo ao final, é um amigo querido, uma pessoa que tem uma gratidão assim, infinita e com quem eu tento sempre estar em contato, né? Então acho que eu sempre teria o maior prazer de entrevistar e de conversar com ele, porque é uma pessoa com quem eu sempre aprendo. Muito bom, Léo. Pode aguardar que o Romeu em breve estará aqui no ExpertCast. Também nutro a mesma admiração por ele, estará aqui com a gente. Aí vou passar para o Eduardo agora a mesma pergunta. Quem que você entrevistaria? Se fosse uma entrevista 100% honesta, que está me garantindo 100% de honestidade, uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar é o Elon Musk, é um cara que eu admiro, assim. Apesar das polêmicas, né? Eu admiro como alguém conseguiu chegar a ter tanto, né? Assim, e
E até decisões estratégicas do Twitter, que assim, talvez não tenha sido só uma decisão monetária para ele. Eu queria perguntar o que mantém esse desejo dele de continuar. Ele vendeu o PayPal, podia ter colocado o burro na sombra, e foi aí investir em foguete que dá ré, carro elétrico, né? Então assim, isso. E o que eu queria perguntar para ele também é se boa parte do que ele é um personagem, ou se ele é realmente muito doido, assim, né? O polêmico. Eu queria saber de verdade, porque eu acho que tem um personagem ali, né? Ou se ele, não sei se ele. E no mundo da saúde, assim, eu acho que eu tenho talvez a minha maior inspiração é o Felipe Kitamura. Eu tenho o privilégio de conviver com ele diariamente, mas já entrevistei, eu tive um podcast no passado e eu já entrevistei ele 2 ou 3 vezes no podcast, mas ele seria uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, né, novamente. E talvez fora dele que está no meu convívio, acho que seria o Eric Topol, que é um cara com sempre tem visões que estão não que ele prediz o futuro, né? Mas ele está sempre no topo do caminho que a saúde anda, né? Não só a saúde, ele posta muito sobre saúde, não só tecnologia na saúde, sobre o mercado da saúde nos Estados Unidos também, que é um pouco diferente do nosso, mas é uma pessoa que tem uma visão muito ampla, né? Do mercado, como a tecnologia pode atuar, assim como o Léo, né? Eu tenho o privilégio de ter conversas sempre com pessoas que eu admiro demais. Eu acho que você, o próprio Romeu, poucas conversas com ele, mas é privilégio de estar cercado por pessoas muito inteligentes que me inspiram. Muito bom, digo mesmo, e várias dessas pessoas já estiveram ou estarão aqui no ExpertCast. Depois manda o link para a gente, passa que a gente vai deixar na sinopse aqui dessas tuas 2 conversas com o Felipe Kitamura. Tá? A gente vai deixar também um link para o episódio 4 aqui do ExpertCast. Agora, para a gente fechar para os 2 a mesma pergunta, pode ser a sua inovação preferida ou uma tecnologia que você acredita que vai transformar a saúde nos próximos anos. Primeiro Léo, depois Eduardo. Eu acho que eu vou um pouco pelo óbvio. O ambient listening está tomando uma força muito grande e ele afeta praticamente todas as especialidades médicas. E ambient listening, para explicar, é esse conceito que o Eduardo estava falando, de uma AI que deixa um gravador ligado e tudo que está sendo conversado está sendo captado, está sendo extraído um significado, está sendo formatado de alguma forma. No final das contas, não é uma tecnologia só, são tecnologias conectadas, né? É a captação de voz que está gerando resultado bruto, que está sendo entendido e caracterizado por um LLM. Mas, no final das contas, você poder conversar com o seu paciente livremente e ter a sua consulta toda transcrita, não esquecer nenhum ponto importante, você ter esse mesmo agente olhando no prontuário do paciente e falar, olha, mas o paciente teve essa história disso, daquilo que você talvez não tenha perguntado, pergunta de novo. Você dizer a prescrição que vai ser e já conferiu na prescrição se não tem nenhuma alergia e o pedido de exame já sai feito e já verificou se tem vaga no lugar para fazer exame. As ramificações do ambient listening vão ser muito grandes. Para a gente na radiologia, eu sentar para discutir um laudo com um residente meu, eu estou discutindo ao vivo o exame, e quando eu termino de discutir o exame com o residente, eu aperto um botão, ele já coloca no laudo as discussões que eu tive com o paciente para o residente terminar de complementar o laudo. Né? Então, esse pacote da tecnologia do Ambient Listening, eu acho que é o que está mais diretamente, mais rapidamente para impactar a saúde de agora. Acho que antes mesmo da radiologia pegar. Eu vou tentar fugir um pouco da IA para... Não que eu não concorde com o Leo, eu acho que é a IA, mas se eu fosse falar outra coisa, IA que eu digo LLMs, que é Ambient Listening, vai ser uma LLM por trás, né, fazendo lá. Mas se eu fosse falar outra coisa, conversando com um professor da UCSF chamado John Mongan, que também é uma pessoa que é bem envolvida nesse mundo da tecnologia, ele falou sobre, eu não sou profundo conhecedor do assunto, mas sobre biópsia líquida, né, ele falou liquid biopsy lá. E ele falou, cara, hoje nos Estados Unidos, ele é radiologista abdominal, eu vou falar que eu acho que 80% dos exames que eu laudo é follow-up de câncer, né? E parece, né, pelo que ele estava me falando, que já existem biomarcadores, não necessariamente biópsia líquida pensando em diagnóstico, mas biomarcadores que conseguem monitorar a atividade tumoral também. E não é só CA199, esse que a gente mais conhece, são coisas mais novas, né, pelo que ele estava me falando.
Então, assim, isso pode inclusive reduzir o número de exames necessários para o paciente, porque muitas vezes, sei lá, tô falando no crânio, às vezes a lesão continua ali, ela só calcifica, necrosa no meio, mas você não sabe, será que reduziu, será que não reduziu? Às vezes esses novos marcadores, né, essa nova forma de você ver metabolismo, quantificar DNA, ativo de tumor, expressão genética de tumor, eu acho que isso tem um impacto muito grande em terapia-alvo, realmente mudar a capacidade da gente tratar, diagnosticar e acompanhar pacientes. Né? Eu acho que isso vai impactar muito a saúde num espaço, num curto período, assim, menos de 10 anos, eu acho que a gente já vai ter isso como uma realidade, e eu acho que o custo não vai ser extremamente alto, né? Pelo pouco que eu estudei sobre. Excelente, inúmeras transformações, esperamos nós aqui, os 3 otimistas com o futuro da saúde, uma saúde muito melhor e mais acessível para todos, então que as inovações tragam mais acesso, não só para os brasileiros, mas todos aí, mundo afora. Eduardo, Léo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no ExpertCast, foi um grande prazer ter vocês aqui, conversar sobre o emprego clínico da inteligência artificial na radiologia, saber também um pouco mais sobre os seus interesses em inovação na saúde, o que fazem para cuidar da própria saúde, dicas culturais. Então, agradeço muito e para quem está nos ouvindo, eu gostaria de solicitar que curtissem o ExpertCast na sua plataforma preferida, compartilhassem com seus contatos e amigos, nos dessem 5 estrelas para que a gente possa compartilhar inovação em saúde para o maior número de pessoas. E esse tipo de conversa é exatamente o que você também vai encontrar na comunidade de inovação em saúde, da qual fazem parte eu, o Léo, o Eduardo. Ali nós temos trocas de experiência, conversas sobre inovação no setor. Os grupos são abertos e gratuitos e você pode encontrar os links em www.inovaçãosaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.